Radamantes de Wyvern é um dos 3 juízes do inferno. É uma figura implacável e muito orgulhosa. Seu maior ponto positivo é a sua resistência, pois conseguiu resistir a uma explosão galáctica a queima-roupa. Mas, notavelmente, também é muito poderoso na parte ofensiva, possuindo uma poderosa técnica, a destruição máxima, demonstrando de forma categórica todo o seu poder através dela. Pensando nisso e dando sequência a essa minissérie dos Juízes do Inferno, vamos ver como Radamantes se comportaria diante dos Cavaleiros de Ouro. Então, se ficou curioso, se liga nesse vídeo que ele está bem interessante. Fala pessoal, tudo bem com você? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já, peço para que você se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho de notificações e assista esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixa aquele like que é super importante. E agora temos a opção hypar. Se gostou mesmo desse vídeo, então dá essa força aí com o seu hype, que é super importante. Dados os recados de sempre, então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui, que nessas simulações, não é porque eu digo que um cavaleiro perde ou ganha que ele é considerado forte ou fraco, já que é difícil a gente conseguir cravar vitórias. Mas o que eu quero dizer, principalmente, é que aquele cavaleiro que talvez eu diga que possivelmente perca, é que as chances dele de vencer são menores em função das características do seu adversário. O que mais eu tenho levado em conta são coisas que são apresentadas durante a obra, que possuem duas vertentes, o anime e o mangá, que por si só às vezes trazem controvérsias, como informações e até interpretações diferentes. Apesar de que o mangá seja o canônico, podemos menosprezar o anime, pois ele foi a porta de entrada para muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, e eu sou uma dessas pessoas também. Eu comecei assistindo o anime e posteriormente, muitos anos depois, eu consegui ler o mangá. Outra questão que levo em consideração é a personalidade do cavaleiro e também, como eu havia dito, o seu oponente. E o que eu quero dizer com isso é que o cavaleiro X nem sempre vai ter vantagem por ser mais forte fisicamente ou tecnicamente. Isso é semelhante a qualquer esporte. Afinal, naquelas modalidades existem os favoritos, mas nem sempre os favoritos vencem. E em Cavaleiros do Zodíaco isso não é diferente, pois em qualquer mudança da obra, qualquer teoria que é feita em relação às lutas pode mudar drasticamente no resultado final dessa teoria. Ainda mais que agora possuímos uma continuação oficial de Saint Seiya, que é o Saint Seiya Den. E além de que o que os meus olhos enxergam podem ser muitas vezes diferente do que os seus olhos enxergam. E aí é que está a graça em debater sobre as lutas, embates, teorias, mitologias de Cavaleiros do Zodíaco. Dito tudo isso, vou ser bem polêmico aqui para alguns de vocês e já digo, Radamantes é superestimado por tudo aquilo que foi apresentado em Hades Fase do Santuário, principalmente quando vemos ele dar cabo em 5 Cavaleiros de Ouro. E de fato ele deu cabo em 5 Cavaleiros de Ouro, só que tudo tem um contexto, e o principal contexto então é a barreira de Hades, que, lembrando, ela diminui o poder, o cosmo dos Cavaleiros de Atena. Mas eu estou longe de dizer que Radamantes é considerado fraco. Na verdade, ele então é um juiz do inferno, um cargo de alta patente, equivalente então aos Cavaleiros de Ouro. E o ponto que mais sobressai aos olhos em Radamantes é a sua resistência, pois ele aguentou ataques do Seiya, do Orfeu
e do Cannon, por exemplo, que não são ataques fracos de modo algum e o cara ficou de pé sobrevivendo. Ou seja, se a batalha se estender por um tempo maior, Radamantes vai conseguir aguentar e possivelmente dar bastante trabalho para o seu oponente, principalmente naquelas lutas que são mais corpo a corpo. Então, de forma bem sucinta, o Radamantes então prefere mais esses ataques corpo a corpo, que é diferente do Minos, que tem mais esse controle do ambiente, da luta no todo. O Radamantes não, ele é mais na ponta da faca, né? Aquele cara mais de vanguarda. E ele tem como seu principal ataque a destruição máxima, que consiste em uma rajada de cosmo capaz de causar um grande impacto no oponente e em diversas vezes é hit kill. E até na animação nós podemos ver 4 variantes deste ataque. Agora então vamos para os embates. E para não fugir muito da regra, então será em um campo neutro, semelhante a também àquela luta contra o Minos. Seria algo nas proximidades do santuário, semelhante àquela luta entre o Albafica e o Minos em The Lost Canvas. Nesta primeira categoria aqui, não vence o Radamantes, eu coloco só o Máscara da Morte, pois levando em consideração a sua técnica secreta, o Ondas do Inferno, ela não surte efeito algum no Radamantes, afinal o cara é o próprio juiz do inferno. Só se porventura ocorresse um Deus Ex Machina ou o Máscara da Morte aprendesse alguma outra técnica, aí a gente poderia levar em consideração. Mas no que nos é apresentado só do Máscara da Morte, ele infelizmente não vence Radamantes. Nesta segunda categoria, aqueles que são favoritos contra Radamantes, onde eu colocaria as minhas fichas, são aqueles cavaleiros de ouro que possuem alguma vantagem técnica, algum conhecimento e também força capazes de superar o Radamantes. E os dois primeiros não podiam ser diferentes, Shaka e Saga, e por motivos bem justificáveis, né? Já que na obra nós vemos Cannon enfrentando diversas vezes o Radamantes. No final, o Cannon acabou se sacrificando, levando o Radamantes junto. Mas naqueles combates prévios, nós vimos que o Cannon teve vantagem contra o Juiz do Inferno. E não vejo em cenário algum o Saga tendo alguma dificuldade maior que o Cannon enfrentando o Radamantes. E o Shaka também não precisa a gente ficar dando muito contexto, porque ele apresenta bastante versatilidade e um grande cosmo. Com isso, contra o estilo de luta do Radamantes, o Shaka possui uma vantagem bem notável. O terceiro dessa lista é o Doku de Libra, pois ele tem o conhecimento da última Guerra Santa e, por consequência, ele deve conhecer os ataques do Radamantes, então ele vai ficar ligado para não dar bandeira contra ele. Fora que, tecnicamente, ele possui o Cólera dos 100 Dragões e também pode utilizar as armas de Libra. O quarto dessa lista é o Aioros de Sagitário e a justificativa é bem simples. Ele pode conter o Radamantes utilizando então a Flecha das Sombras, e também pode atacar à distância utilizando a Flecha de Sagitário. Nada impede dele conter os movimentos então do Radamantes e depois logo disparar a flecha. Se ele possuir mais para frente algum outro ataque, ou como no anime possuir o Trovão Atômico, então ele tem mais uma técnica ofensiva que pode causar bastante dano no Radamantes. Mas o Radamantes pode tancar bastante tempo, mas eu não vejo o Radamantes vencendo o Aioros. Em quarto nessa lista, então, temos o Mu de Ares. Só lembrando, ele está em quarto, só que é de forma aleatória. Todos esses que eu vou citar aqui não quer dizer que por ser o primeiro ou por ser o último dessa classificação é que ele vai ter mais ou menos dificuldade. Eu coloquei de forma aleatória. Então, como eu disse, é o Mu de Ares,
pela sua versatilidade, telecinese, teletransporte, possui técnicas defensivas bem sólidas que podem dar bastante trabalho para o Radamantes. Ele também tem técnicas ofensivas que podem causar um grande estrago. Vai dar uma luta bonita aqui entre os dois, mas eu não vejo o Radamantes vencendo também, fora que o Mu também possui a rede de cristal, pode prender o Juiz do Inferno nela, e ao mesmo tempo ele pode ir dando um grande desgaste no Radamantes. E por último nessa categoria eu tenho talvez o mais polêmico entre todos e talvez vocês discordem, mas eu coloco o Afrodite de Peixes. Por quê? Primeiro que ele nada impede dele de cara utilizar a rosa sangrenta e lançar sobre o Radamantes e acabou. Mas ele também consegue utilizar as rosas vermelhas, que são as rosas diabólicas, e cansando, tirando os sentidos pouco a pouco do Radamantes. O Afrodite pode utilizar as rosas negras e as rosas adagas, que causam um enorme estrago no Radamantes. Vai dar uma luta que vai causar um pouco mais de desgaste para o Afrodite, mas ele vence o Radamantes. E nesta categoria, a categoria Façam Suas Apostas, é uma categoria que talvez vamos divergir. Já de antemão eu digo que todos estes aqui eu ainda vejo um pouco de vantagem ou recurso para vencer o Radamantes, mas nada impede também do Radamantes vencer, porque aqui vai ser uma coisa meio pau a pau. E o primeiro deles que eu coloco, e eu já fiz um vídeo sobre essa luta, que é o Aldebaran de Touro. Ambos possuem bastante força, mas eu dou vantagem aqui para o Gold. Eu vejo também o Cavaleiro de Touro resistindo bastante aos ataques do Juiz, mas aqui no quesito resistência eu vejo os dois muito equiparados. E o que eu levo em consideração aqui é principalmente a luta entre Aldebaran e Sorento, e vimos que Aldebaran, mesmo com seu Cosmo e a força muito reduzidos, conseguiu ainda sair vivo dessa luta, mesmo ele tendo uma clara desvantagem contra o General de Poseidon. E se vocês me derem licença, até eu pensei já numa fanfic do final dessa luta. Nessa luta, então, já não haveria mais Cosmo, ia estar tudo destruído ao redor, e aí seria só uma trocação de soco e chute limpo um contra o outro, e no final cada um acertaria um soco no outro, aí a cena ficaria meio parada assim. Radamantes iria dar um passo para trás, ia dar aquele sorriso de leve de canto, e aí ele ia cair estatelado no chão. O Aldebaran iria ver aquilo, iria dar uma fraquejada com uma das pernas e acabar ajoelhado em cima de uma delas, mas sairia vitorioso. O próximo que eu coloco então na lista aqui é o Aioria de Leão, e seria então algo semelhante ao Aldebaran. E eu vejo o Radamantes como uma contraparte do próprio Aioria. Os dois seriam muito equivalentes, mas em relação a protagonismo e ao que foi apresentado, o Aioria seria superior, mas no detalhe. Não veria também algo errado em que ocorresse um empate, mas aqui também, eu esqueci de falar antes, tem aquela frase do Canon, que ele diz que se não houvesse a barreira de Hades, com certeza o Mu, o Miro ou o próprio Aioria venceriam o Juiz do Inferno. O outro é o Shura de Capricórnio, que se encaixaria então nesse combate mais corpo a corpo. Vejo o Shura um pouco menos resistente que os seus colegas, todavia ele consegue atacar à distância com a sua Excalibur, além de que o corte da espada é muito mais letal do que algum outro ataque. Radamantes deixando alguma brecha, o estrago é praticamente certo. O próximo dessa lista é o Miro de Escorpião. Vejo o Radamantes aguentando as agulhas escarlates. Não sei se ele tancaria 14, 13, mas daria bastante estrago. Não vejo o Miro tão resistente quanto os dois primeiros colegas dele.
levaria bastante dano também, mas ele possui o restrição que consegue então conter os movimentos. Por quanto tempo ele conteria os movimentos do Radamantes eu não sei, mas eu vejo ainda o Miro com maior vantagem contra o Radamantes. E o último da lista aqui seria o Camus de Aquário. O Camus é inteligente, ele possui o Círculo de Gelo que pode fazer a contenção momentânea do Juiz do Inferno. Ele possui então possivelmente tem as variações do Esquife de Gelo. Tem também o Execução Aurora, que possivelmente seria muito letal. Talvez ele seria inferior na questão de resistência também. E se a luta se prolongasse, ele teria trabalho contra o Radamantes. Mas ele tem bastante recurso para enfrentar ele e ir cansando aos poucos até liquidar com a luta. Mas a diferença que eu vejo aqui ainda é pequena. Por isso, nesse grupo aqui eu coloquei façam suas apostas. E levei em consideração aquilo que eu havia falado antes e o que o Canon havia dito que o Radamantes perderia para Cavaleiros de Ouro. Então é isso aí, meus amigos. Este foi o vídeo de hoje, Radamantes versus todos os Cavaleiros de Ouro. Coloquei só como quem perde então o Máscara da Morte. E aquele último grupo ali, eu acredito que vai ter bastante interpretação de cada um. Mas acho ainda que os Cavaleiros de Ouro, no geral, se sobressaem contra esse Juiz do Inferno. Mas, lógico, ele não é fraco de modo algum. Tem que ter cuidado contra ele. Ele é casca grossa, difícil de lidar. Deixa aqui embaixo, então, nos comentários a sua lista daqueles que você acha que vence, aquele que perde, ou aquele que, vamos dizer assim, empata ou vence com dificuldade. Se gostaram do vídeo, deixa já aquele like. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Valeu!